A gente às vezes não para pensar muito sobre isso, mas todos nós vamos envelhecendo e a gente vai precisar de algum tipo de tecnologia assistiva. Hoje no Brasil são mais de 40 milhões. Então é difícil você não ouvir direito, é difícil você não enxergar direito, não falar, ter problemas de locomoção e assim por... Ou doença rara, que é outra categoria, mas é importante também. Existe um equilíbrio na natureza que você não pode alterar. A gente deve alterar com muito cuidado. Você acha que deve? Acho que sim. É um dever alterar a natureza? Acho que sim. Cara, eu uso óculos. Eu não deveria? Essas tecnologias assistivas, né? Você fala, pô, isso aqui, por exemplo, não é barato você comprar um negócio desse. Não é para qualquer um. Não. Então não é todo mundo que tem acesso a isso. Às vezes a pessoa, sei lá, no trabalho, lá perde um braço. Você pode colocar uma prótese que funciona quase como uma mão controlada pelo cérebro, custa $2 milhões. Uhum. Quem vai comprar um negócio desse? Não dá. Então você precisa achar maneiras de reduzir o preço, tornar isso mais acessível às pessoas e ter aqui no Brasil. E eu sinto isso bastante. A gente às vezes não percebe quanto importante é ouvir direito. Né? Quando você tem problema, você começa a notar. Qualquer coisa que falte, né, do seu natural, pode ser uma dor no pé. Você fala assim, porra, era tão bom que eu estava sem essa dor no pé, que ela não passa. Enxergar é outra coisa. Né? Então tem várias tecnologias importantes para isso. Não, eu não diria que isso é alterar, mas alterar uma espécie, pegar geneticamente e mudar. Perfeito, algo que tem um sistema. Mas você entende o paralelo? Eu estou usando tecnologia para resolver um problema que eu tenho físico. Mas você não está alterando o seu corpo. Claro. Ele tá potencializando Tá te auxiliando, mas é externo a você agora. Uma coisa é alterar seu DNA para você... Tudo bem, mas vamos lá. Eu nasci cego e eu quero enxergar. Certo. É errado a gente alterar o DNA da pessoa para ela voltar a enxergar? Se isso for possível? Nesse ponto não acho. Então, esse é o ponto. Mas no lance se a gente for pensar nas coisas... dos animais, cara. Que daí, tipo assim, desbalancear uma cadeia que não é o ser humano... Então, mas é isso que nós estamos discutindo. Você usar a tecnologia para o bem é do caralho. Só que você tem que tomar cuidado com as consequências disso. Conhece a Neuralink? Não conheço. Tem a ver com o novo celular que eles vão lançar? Não. Neuralink é o seguinte, cara. O que esse cara está fazendo? Ele criou um robô para fazer uma operação muito delicada. Esse robô faz um buraco no teu cérebro e consegue implementar um chip no teu cérebro e ligar ele diretamente em neurônios. Isso é uma operação muito delicada porque nós estamos falando de coisas de um tamanho muito, muito pequeno. E você precisa de um robô porque, cara, não tem mão humana que consiga fazer uma operação dessa sem tremer, né? E esse robô ele tem inteligência artificial com visão que ele consegue fazer essa operação. A partir do momento que isso é feito, a outra tecnologia é o chip em si. Esse chip ele está sendo construído para captar informações e também para devolver informações. Ele está desenvolvendo um sistema que... Tem uma pessoa que ela é paraplégica, ela não tem os movimentos. Então eu ouvi falar que ia estar num celular deles. Aí ele liga um chip aqui no cérebro da pessoa. E aí com esse chip ele consegue dar movimento de volta para a pessoa. Ele já testou isso em macaco, um negócio sensacional. E está querendo testar em humano agora, para ver. Então, o que o Elon Musk fala? Que no futuro um chip desse poderia fazer com que você pudesse imputar memórias, pudesse ensinar a pessoa a andar, ou fazer outras coisas. Então, aí recuperar movimento. Na ficção científica, o céu é o limite. Sim. Aí é complicado, né? Porque o Elon Musk vai estar dentro da sua cabeça. E aí o negócio começa a ficar estranho. Mas no final, quais seriam as utilidades práticas mesmo, assim? As primeiras é você trabalhar gente que tem algum tipo de... Por exemplo, o cara que teve um derrame e o cara perdeu essa comunicação entre o cérebro e os membros, por exemplo. Então fazer com que essa pessoa volte a movimentar uma mão com precisão, né? Coisas desse tipo seria a primeira coisa, né? Fornecendo dados neurológicos, talvez? Tirar a informação, entendeu? E aí, tirando essa informação, você pode controlar, por exemplo, um exoesqueleto. Mas no futuro, a ideia é que essa informação do cérebro que está tirando, ela vá para o próprio corpo, entendeu? Então é isso, tipo, eu tive um derrame, não consigo mais movimentar a mão, e aí com este tipo de tecnologia eu voltaria a ter essa comunicação que foi perdida. Né? Esses seriam os primeiros usos bons da história. O propósito é sensacional, né?